exige de seus habitantes uma qualificação ético-moral superior à atual, por isso se justificando tantos sofrimentos, como forma de sensibilização moral da maioria dos seus habitantes, ainda apegados à materialidade. Para se ter uma ideia do nível evolutivo da Terra, vale a pena reproduzir uma informação de Marlene Nobre em um de seus livros, quando informa que, perguntando, certa feita, a Francisco Cândido Xavier, qual a diferença de idade espiritual entre a humanidade terrena em geral e as pessoas presentes em determinada reunião espírita, dentre as quais se encontravam ela própria e o médium, este disse que tal diferença estaria por volta de 10.000 anos. Por aí se vê o quanto a maioria da humanidade terrena ainda vive apegada aos interesses puramente materiais e sob o império dos defeitos do orgulho, egoísmo e vaidade, que são as chagas morais que nos caracterizam. Todavia, o fato da maioria dos parentes sequer se preocupar com a própria reforma moral, não desobriga seus parentes mais esclarecidos de servir-lhes de modelo para que, gradativamente, se aperfeiçoem. Em outras épocas também nós tivemos a oportunidade de conviver com nossos atuais guias espirituais sem, todavia, levar-lhes em conta os bons exemplos e os esforços para nos impulsionar rumo a Deus. Agora é nossa vez de, jamais aperfeiçoados, expor-nos à avaliação e observação nem sempre atenta daqueles que são menos graduados que nós. Somente cumprindo essa tarefa de orientarmos nossos irmãos menores mereceremos a bênção do Pai Celestial, que, na verdade, não diferencia seus filhos, mas os tem todos como iguais e os recobre de igual atenção e amor. Nem sempre devemos esperar que nossos parentes nos acompanhem nas empreitadas idealistas, porque cada um está em grau evolutivo diferente e poderão não estar em condições de fazer mais do que conseguem realizar. O dever de autoaperfeiçoamento é individual e cada um, em última instância, é avaliado pela própria consciência, através da qual o Pai Celestial fala em forma de palavras inarticuladas. Em suma, somos todos irmãos, sendo o parentesco terreno a oportunidade que Deus nos dá de uma convivência e aprendizado diário, pela proximidade e troca de experiências. Feliz de quem cumpre fielmente seus deveres com relação à família terrena, sem se esquecer, todavia, dos seus compromissos com a grande família universal, que é a humanidade inteira. 38. A vida no mundo espiritual. O espírito André Luiz foi um dos que melhor informou sobre a vida no mundo espiritual. Todavia, como esclareceu a médium Ivone do Amaral Pereira em um de seus livros, Francisco Cândido Xavier foi tido inicialmente, por muitos espíritas, como obsidiado, pois não acreditavam que o mundo espiritual fosse tão parecido com o material. Na verdade, ocorre exatamente o contrário, ou seja, a realidade terrena que procura copiar a espiritual, porém muito imperfeitamente, pois aqui vivemos como que submersos no oceano e encerrados num escafandro pesado e sujeito a inúmeras danificações pelo uso continuado. Os espíritos ainda apegados à materialidade, ou seja, aqueles em que prevalecem os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, preferem a realidade terrena, pois aqui encontram grande número de assemelhados em sua forma nem sempre fraterna de viver, muitos se digladiando em busca das riquezas, dos gozos materiais e demais benefícios passageiros da vida terrena, enquanto que aqueles outros que já superaram totalmente ou em grande parte esses defeitos se adaptam àquela realidade superior, onde o pensamento é a ferramenta do espírito. Lá, os virtuosos vivem em harmonia, trabalhando em função do progresso dos menos evoluídos e realizando estudos avançados sobre as leis divinas, o que lhes proporciona o gozo espiritual, o verdadeiro êxtase somente acessível a quem mais sintoniza com a mente divina. Feliz de quem investe na própria reforma moral, pois estará se preparando para viver bem no mundo espiritual, convivendo com seus iguais, onde não estará sujeito às mazelas orgânicas da vida material e onde se reúnem organizadas e harmônicas urbes, como é o caso de nosso lar,
noticiada pelo espírito André Luiz. Grande número de cidades espirituais há, todavia, onde se vive com verdadeira qualidade de vida, pelo merecimento de seus habitantes, espíritos voltados para o bem. Preparemo-nos para um dia atravessar o estige e ingressar em um desses grupamentos felizes, para tanto investindo aqui agora na nossa espiritualização, que demanda trabalho e estudo em nosso próprio favor e em benefício dos nossos semelhantes. A doutrina espírita fornece valiosos esclarecimentos sobre as leis divinas, principalmente através da codificação kardeciana e das obras complementares, dentre as quais se destacam as psicografadas por Francisco Cândido Xavier de Valdo Pereira Franco. Infelizmente há aqueles que simplesmente estudam a doutrina espírita sem praticar seus preceitos, tornando-se verdadeiros expertos na parte teórica. Porém, o que realmente identifica o verdadeiro espírita é seu estilo de vida, ou seja, o esforço que faz para domar suas más tendências, como afirmava Allan Kardec. Sigamos essa orientação e não tenhamos medo da morte, a qual, ao contrário, nos levará à convivência com os amigos que já se encontram no mundo espiritual, trabalhando pelo bem. 39. A igualdade entre homens e mulheres. A doutrina espírita esclarece que cada espírito nasce como homem ou mulher de acordo com seu planejamento evolutivo, sendo que, para chegar à perfeição relativa, a que estamos destinados, é necessário ter vivenciado as experiências de ambos os gêneros. Em tempos passados, e ainda na atualidade, os encarnados em geral guardam grande preconceito contra as mulheres, como atavismo trazido dos períodos em que predominavam os instintos, havendo a supremacia masculina, baseada na força física e na brutalidade. É preciso superarmos essa desigualdade, que infelicita a vida de metade da humanidade encarnada, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Os homens, recebendo na primeira infância uma orientação voltada para a coragem a qualquer preço, muitas vezes se condiciona pelo resto da vida à indelicadeza, à rudeza e à incivilidade, enquanto que as mulheres, pela formação equivocada, condenam-se à fragilidade, sensualidade e futilidade. São estereótipos negativos, que devem ser repensados tanto pelos homens quanto pelas mulheres espíritas, para que cumpram exitosamente suas metas reencarnatórias. Retornando ao mundo espiritual, como diz o espírito André Luiz, ocorrem mudanças perispirituais como a retração dos órgãos genésico e digestivo, por motivos óbvios. Enquanto a nossa humanidade encarnada não entender que o corpo físico é mera vestimenta temporária do espírito, com o objetivo da sua evolução, estaremos cometendo equívocos como encarnados, dentre os mais graves da subvalorização das mulheres. Quantos têm de reencarnar em condições adversas por causa de erros cometidos contra a sexualidade, com o abuso da força física e a mentalidade machista? É conveniente estarmos sempre a refletir sobre nossa forma de encarar esses assuntos e rever eventuais pontos de vista equivocados, enquanto é tempo. Muitos casamentos se desfazem devido aos erros dos cônjuges, que tendem a repetir os padrões ultrapassados dos seus ancestrais, quando as mulheres eram limitadas aos trabalhos domésticos, à maternidade e à condição de esposa, enquanto que os homens eram provedores do grupo familiar, pais e maridos autoritários e infiéis. As impressões negativas fixadas na mente infantil costumam servir de estigma e clichê para o resto da vida. Observemos e analisemos a herança psicológica que recebemos dos nossos pais e mães e a que estamos transmitindo aos nossos filhos e filhas. No mundo de regeneração, que estamos construindo, homens e mulheres serão igualmente gentis, exercerão uma profissão fora do lar e dividirão, inclusive com os filhos, os afazeres domésticos. Preparemo-nos, desde já, para esse estilo de vida, que representa um grande progresso em relação ao modelo injusto e prejudicial que a humanidade consagrou durante os milênios passados. 40. A autoanálise como requisito para a evolução espiritual.
O livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é uma das obras espirituais mais reveladoras da vasta literatura espírita. Ali são relatados alguns casos reais da atuação da lei de causa e efeito, inclusive no processo evolutivo do próprio autor espiritual. Vejamos alguns itens da sua biografia e ponderemos sobre a questão da autoanálise. Na época da encarnação de Jesus na Terra, a entidade Camilo era um mendigo cheio de maldade, o qual teve a oportunidade de encontrar o Divino Mestre, naturalmente que induzido por seus orientadores espirituais, mas, ao invés de interessar-se, como muitos fizeram, em mudar de vida e seguir o pastor da humanidade terrestre, foi um dos que o apodaram, irritando-se com sua postura pacífica e exemplarmente digna diante do sacrifício extremo que lhe impuseram. Esse espírito não estava em condições morais de entender a mensagem do Cristo, apesar de evolvido intelectualmente, pois que os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade ainda dominavam sua personalidade. Deve ser um daqueles espíritos então rebeldes vindos de capela. Em programação compatível com seu nível intelecto-moral, seguiu adiante na sua tribulada trajetória evolutiva até que, muitos séculos depois, renasceu com a programação do sacerdócio cristão. Todavia, ao invés de renovar-se espiritualmente e encaminhar espíritos mais necessitados que ele próprio, aproveitou o prestígio que lhe dava o Tribunal da Inquisição, do qual fazia parte, para vingar-se de certa donzela pelo desprezo com que ela recebeu sua proposta de casamento, estendendo seu ódio ao rapaz por ela eleito para esposo, determinando-lhes a morte em espetáculos de humilhação e atrocidade. Até então pouco evoluíra no sentido ético-moral, mas, devido aos abusos que cometeu naquela encarnação, comprometeu-se mais gravemente com as leis divinas. Na sua última encarnação, como um dos escritores mais ilustres da literatura portuguesa, já em idade mais avançada, foi acometido pela cegueira e, não conseguindo suportar os sacrifícios que a lei de causa e efeito lhe determinava, cortou o fio da própria existência material pelo suicídio. No mundo espiritual, depois de passar longos anos em sofrimento necessário ao despertamento espiritual para reconhecer sua própria filiação divina, veio a tomar conhecimento, através de regressão de memória, da sua biografia, retrocedendo gradativamente até a época do surgimento do cristianismo na Terra. Preparou-se, então, no mundo espiritual, através de anos a fio de estudo e prática para uma nova encarnação, quando voltaria a provação da cegueira. Pensemos agora em nós próprios, verificando a necessidade de autoanalisarmos-nos, para que nossa encarnação seja realmente proveitosa. Sabemos, através das informações da doutrina espírita, que todas as circunstâncias da vida de cada ser humano têm uma finalidade útil para a aquisição das virtudes, que são a humildade, o desapego e a simplicidade. Não necessitamos de conhecer nossas encarnações passadas para sabermos quais são as nossas deficiências ético-morais, bastando deixar que nossa consciência as aponte. O auxílio de profissional da psicologia é aconselhável, mesmo para as pessoas que se julgam absolutamente normais, bem como nossa integração em alguma entidade espírita, com participação efetiva em suas atividades de estudo em grupo, sendo que em ambos os casos teremos oportunidade de aprofundar o autoconhecimento, reprogramando-nos e superando os impulsos primitivistas arquivados nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, que lutam por manter-nos atrelados aos instintos multimilenares. O mergulho periódico no nosso próprio íntimo nos propicia oportunidades de ouvir a voz da consciência. Essa pesquisa faz parte do autoconhecimento, aconselhado desde o tempo dos filósofos pré-socráticos e foi adotada explicitamente pela doutrina espírita. Simplesmente viver não é suficiente para alguém evoluir, porque a evolução é um processo que exige atuação consciente e esforço persistente. A ascensão é como uma caminhada,
que nos cobra a movimentação programada do corpo em rumo determinado. Devemos dar o exemplo da autoanálise para que os outros a adotem, uma vez que grande parte das pessoas ainda não despertou para esse importante item da religiosidade, muitos ficando restritos à prática da caridade material. No mundo de regeneração, onde estamos adentrando, a autoanálise deverá ser um dos requisitos mais importantes do dia a dia das pessoas. 41. Desenvolvendo a força mental. Como se sabe, há vários mestres e correntes do mentalismo, cujas lições representam valiosos contributos sobre a utilização do poder mental. Todavia, uma verdade é incontestável: somente submetendo nossa vontade individual a Deus, nosso Pai, que nos programou para a evolução, de acordo com as suas leis de amor e sabedoria, teremos condições de atingir as culminâncias da força mental, tal como Jesus demonstrou, no seu dia a dia, quando encarnado entre nós. Qualquer outro meio que exclua a figura do Pai Celestial, dentro das características acima, tende aos desvios, porque a afirmativa de Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", se aplica, muito mais, ao Pai, pois, sem Ele, não há caminho, como não há verdade e nem vida, existindo, no máximo, com sua autorização paternal, qual é dada ao filho pródigo, caminhos nem sempre acertados, verdades parciais e vida sem rumo seguro, sempre com letras minúsculas. Devemos exercitar o mentalismo diariamente, tanto para aperfeiçoar nossos próprios organismos físicos e perispirituais, quanto para beneficiar as pessoas e tentar melhorar situações e condições existentes. Somos espíritos e nossa maior força está no pensamento, apesar da maioria das pessoas ainda não ter se dado conta de suas próprias potencialidades nessa área. Os espíritos superiores têm desenvolvido em graus superlativos o poder mental e realizam o que qualificamos de prodígios, como acontecia com Francisco Cândido Xavier, Satya Sai Baba e outros, mesmo quando encarnados. Fixar o pensamento em objetivos saudáveis e benévolos, sob a bênção divina, é o meio de desenvolver o poder mental. Realizar, todavia, qualquer exercício mental sem Deus, revela nosso orgulho, e significa girar em círculos, pois a falta de humildade forma uma barreira entre nós e as fontes divinas das grandes verdades. Deus permite aos seus filhos apenas os poderes que ele tem condições de utilizar para o bem, e aqueles que utilizam seus poderes para o mal estão coartados na sua atuação, conseguindo ir apenas até onde sua desfaçatez seja útil como instrumento da justiça divina. Quando Jesus disse, "O escândalo é necessário, mas ai daquele que seja seu instrumento", estava se referindo aos que se regozijam em utilizar seus poderes para o mal, mas, em última instância, servindo, sem o quererem, ao progresso pelo sofrimento que faz suas vítimas evoluírem. O pensamento provoca a movimentação do fluido cósmico universal com resultados concretos no universo, não sendo simples nuvens de fumaça, por isso somos responsáveis pelos resultados que causarmos. Feliz de quem está aprendendo a mentalizar no bem, pois o primeiro beneficiário é ele próprio, impregnando-se das boas energias que o Pai faz passar pelos condutos que o ligam a ele. A civilização do mundo de regeneração utilizará muito o poder mental, em inúmeras atividades e situações, inclusive na autocura e na loucura de muitas mazelas físicas e morais. Preparemo-nos, exercitando a utilização dessa energia para o bem. 42. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 13 através da frase: "Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos", compreendendo-se aí o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Trata-se o primeiro do mais importante, enquanto o espírito não reconhece sua filiação divina e habitua-se a dirigir-se ao Pai através da oração. Sua compreensão sobre os outros mandamentos não consegue ultrapassar determinados limites, justamente porque a inteligência, razão,
humano é mero aperfeiçoamento dos instintos, sendo horizontal, enquanto que a intuição, que vem de Deus, descendo através dos espíritos superiores, é vertical. Não devemos apenas amar ao Pai acima de todas as coisas, mas igualmente acima de todas as pessoas. Na nossa limitação evolutiva ainda supervalorizamos pessoas e coisas em detrimento do Criador de todas elas, porque confiamos mais naquilo que nossos olhos materiais enxergam e nossa inteligência limitada concebe com maior facilidade. Todavia, faz parte do processo evolutivo, sendo indispensável, começarmos a pensar mais no Pai e entrar em contato com Ele através da oração. Devemos, no entanto, aprender a orar, sem os vícios mentais dos tempos passados, em que dirigíamos a palavra ao Pai para lhe pedir em nosso favor e dos nossos entes queridos. Nossas orações devem ser manifestações de amor ao Pai, agradecendo-lhe a vida e as oportunidades diárias de aprendizado e a felicidade de podermos usufruir das maravilhas que Ele criou, mas que, por falta de olhos de ver e ouvidos de ouvir, passam-nos despercebidas. Orar é mentalizar o Pai e gozar da felicidade de estar em contato com Ele, sem necessidade de palavras, mas usando nossa maior força, que é o pensamento. As orações mais elevadas são realizadas em silêncio, tanto que Jesus assim aconselhou: entra no teu quarto, feche a porta e ora a teu Pai, que está nos céus. As portas que devem ser fechadas são as das atividades e interesses materiais, mas não importa que estejamos sozinhos ou em grupo, contanto que elevamos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, entrando em sintonia com Ele. A duração da prece deve ser aquela que melhor bem nos faça. Os espíritos mais evoluídos costumam sair do corpo físico e somente retornam ao final da oração. Quanto mais evoluirmos espiritualmente, entenderemos melhor a importância e os benefícios do amor a Deus sobre todas as coisas e pessoas, pois nenhum amor tem maior profundidade e valor que esse, e também não exclui nossos afetos humanos. Quando Jesus afirmou: eu e o Pai somos um, deve ter pretendido ensinar-nos que o mais importante amor é aquele que se dirige ao Pai. Reflitamos sobre esse ensinamento para evoluirmos de verdade, porque tudo que é melhor para nós promana do Pai. 43. A paternidade divina. A contribuição mais importante que alguém pode dar a outrem é auxiliá-lo a sustentar sua fé em Deus. Caminheiros da evolução, muitos de nós ainda duvidam da sua filiação divina, a qual nos garante a ligação permanente com fonte divina de todos os bens destinados às criaturas. Aqueles que estão inseguros na fé sentem-se muitas vezes desamparados e enveredam pelos extremos nocivos da sua vida, tornando-se normalmente pessoas que, no mínimo, deixam de realizar a si próprias e de contribuir, o quanto poderiam, para o bem-estar e o progresso da coletividade onde vivem. Pensam muitos que é totalmente impossível imaginar como é o Pai Celestial, mas não se trata de aventura irrealizável pensar que Ele representa todas as virtudes que Jesus, o divino governador da Terra, vivenciou e nos ensinou multiplicadas por infinito. A humildade, a mais difícil virtude a se alcançar, é justamente a mais característica do Criador, que permanece anônimo no comando do universo, sustentado pelo seu pensamento cheio de amor e sabedoria. Tendo como certo que somos filhos do Pai Celestial, a confiança na sua presença dentro de cada criatura faz com que nunca venhamos a desesperar frente aos acontecimentos que nos surpreendem vez por outra. Nada se compara, em importância para nossa autoconfiança, a essa certeza: somos destinados a um futuro cada vez mais glorioso e feliz. As pedras do caminho se destinam a unirem-se para formar o alicerce da obra ciclópica do nosso próprio espírito, que irá se aperfeiçoando pela eternidade afora, rumo à perfeição. Trabalhemos pela consolidação da nossa própria fé e pela dos que aceitarem nossas sugestões benévolas. As demais informações que lhes dermos serão apenas complementares a essa, porque tratam-se de simples desdobramentos desse axioma consolador.
Jesus nos ensinou regras de conduta quanto aos semelhantes, mas priorizou a consideração da figura do Pai como base de todo o edifício do Evangelho. Não se limitou a repetir Moisés e os profetas do judaísmo, mas avançou muito além deles, realmente consolidando a crença no Pai. Que nossas palavras e exemplos possam multiplicar o número daqueles que creem em Deus e teremos assim contribuído para melhorar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Essa é uma das nossas tarefas mais importantes. 44. Dissolver as mágoas. Garantir o pão de cada dia é uma das obrigações que temos durante a vilegiatura terrena. O trabalho é o meio natural para alcançarmos esse objetivo. Todavia, é incontável o número daqueles que, nessa luta, enrijece o coração, guardando mágoas antigas como verdadeira armadura para submeter-se às disciplinas e aos esforços mais rudes a fim de mais cedo alcançar aparente tranquilidade financeira, representada por um cargo público, um emprego bem remunerado, patrimônio vultoso ou fonte de renda notável. As mágoas, muitas vezes insignificantes em si próprias, são superdimensionadas por essas pessoas, que passam, muitas vezes, a odiar gratuitamente, havendo casos de alguns que chegam a culpar a própria humanidade ou até Deus pelos desgostos e sofrimentos que experimentaram em tempos passados ou ainda vivenciam. Trata-se, todavia, de veneno moral, corrosivo da paz interior e impeditivo da evolução espiritual. Autoanalisarmos-nos para verificar se guardamos alguma mágoa é imprescindível para nosso aprimoramento moral. Não há como conciliarmos mágoa contra quem quer que seja à procura de Deus. Tanto é verdade que Jesus aconselhou que deixássemos a oferenda diante do altar e fôssemos primeiro nos reconciliar com nosso adversário, pois que ela de nada valeria em caso contrário. A oferenda é nada mais nada menos que nossa caminhada rumo ao progresso espiritual, enquanto que a reconciliação é a dissolução das mágoas que guardamos contra alguém ou contra nós mesmos, neste último caso pela falta do auto-perdão. Sabendo, através da doutrina espírita, que emitimos e recebemos pensamentos incessantemente que nosso perispírito e nosso corpo físico recebem os reflexos dessa sintonia, é de bom alvitre livrarmos-nos das emissões e recepções negativas, que envenenam as delicadas estruturas moleculares dos dois organismos, causando vários tipos de degenerescências, traduzíveis em doenças físicas e psíquicas. Eliminar as mágoas como quem coloca um material inservível na lata do lixo é impossível, mas dissolver, através da reflexão e da oração, esses elementos infeccionados, representa verdadeira faxina espiritual. Aprendamos a lidar com essa força nem sempre bem utilizada pelos encarnados, que é o pensamento, e curaremos muitos dos nossos males físicos e psíquicos, dependendo da dedicação que tivermos a esse tipo avançado de autotratamento. Assim, estaremos também nos preparando para viver no mundo de regeneração, em que a Terra se converterá brevemente. 45. Descongelamento das emissões mentais. Deus nos alerta, através da nossa consciência, para valorizarmos o trabalho alheio. Quantas utilidades produzimos, melhorando a vida das pessoas e de quantos benefícios usufruímos, provenientes do esforço dos nossos irmãos. Todavia, costumamos ficar tão concentrados nos nossos próprios interesses que supervalorizamos nossa atuação e não nos lembramos de olhar com simpatia e agradecer, de coração, as benesses anônimas ou conhecidas que nos favorecem a cada minuto. Através da doutrina espírita aprendemos que os pensamentos são emissões mentais contínuas, que nos fazem sintonizar com aqueles que pensam na mesma frequência que nós. Assim, a tendência é estagnarmos no mesmo grupo de afins. Todavia, querendo ou não, de vez em quando somos compelidos a sair da nossa zona de conforto para observar os que vibram em outras faixas e ser observados por eles, o que gera, muitas vezes, estranheza e atritos, declarados ou não, ao invés de gratidão pela complementariedade do trabalho nosso e o dos outros.
Manter nossa sintonia com nossos iguais nos fortalece, mas também contribui para uma espécie de congelamento do pensamento dentro da nossa faixa mental, impedindo a troca de energia com as demais correntes e, indiretamente, induzindo-nos à estagnação. Conhecer os que pensam de forma diferente da nossa, conviver com os que agem de outras maneiras, exercitar a alteridade, tudo isso evita que nosso cérebro físico e nossa energia espiritual se congelem, com maus resultados inclusive para nossa saúde física e mental. Deus criou todos os seres com a finalidade de interagirem uns aprenderem com os outros, não permite, por força das suas leis, o isolamento e o exclusivismo. Somos irmãos que devem conviver somando esforços e nunca atuando isoladamente. Por mais elevado que seja um espírito, é obrigado, pela força própria das leis divinas, a conviver com todos os que lhe seja possível, quer sejam mais quer menos elevados que ele, tanto no intelecto quanto na parte moral. É preciso estarmos sempre atentos para a tendência ao egocentrismo que ainda trazemos e a valorizarmos apenas aqueles que pensam de forma semelhante à nossa. Todos os que trabalham para o bem são nossos companheiros na vinha do Senhor e todos aqueles que trabalham no mal funcionam como observadores rigorosos dos defeitos morais que ainda não vencemos em nós mesmos, sendo figuras indispensáveis ao nosso progresso. Peçamos sempre a Deus que nos livre da autoidolatria e valorizemos a todos, bons e menos bons. 46. Jesus veio ensinar a igualdade. Na sua brilhante palestra A Caminho da Luz, Haroldo Dutra Dias analisa as informações veiculadas pelo Espírito Emmanuel, em sua obra de igual nome, psicografada por Francisco Cândido Xavier, destacando a presença de dois povos originalmente terrenos, os africanos e os chineses e a vinda de capela de 4 correntes migratórias, os indianos, os hebreus, os egípcios e os arianos, futuros europeus. Cada qual apresentava, e apresenta, virtudes e fragilidades morais características, todavia, o pecado de todos é o mesmo, a incompreensão da lei divina da igualdade, sem a qual não passaremos de inteligências bestializadas, conforme expressão do autor espiritual. As disputas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o exclusivismo, a insensibilidade face aos sofrimentos alheios, tudo isso representa mero reflexo da incompreensão de que a igualdade entre todos os seres é o item mais importante para a evolução espiritual. Enquanto essa crença não se tornar universal, impossível prática generalizada das demais virtudes. É importante propagarmos, principalmente através da exemplificação, nossa fé absoluta na igualdade, a fim de que a sociedade se modifique a partir da evolução individual. Encanta-se o palestrante com a grandeza espiritual de Jesus, sublime governador da terra, por submeter-se a todos os sacrifícios que vivenciou com sua encarnação no nosso modesto planeta. Todavia, a resposta é simples, conhecedor da lei da igualdade, outra atitude não se podia esperar dele, pois enxergava em si mesmo um mero irmão mais velho e experiente que nós outros, seres primários sobretudo em termos éticos, sabendo do dever impostergável de nos ensinar o caminho da evolução. A humanidade terrena deve preocupar-se em desfazer-se, o mais rapidamente possível, das ideias de raças, idiomas, classes sociais, nível intelectual e outras formas de distanciamento e dar início à miscigenação de todos os povos, pessoas, tradições etc., a fim de que, tomando conhecimento das virtudes uns dos outros, verifiquemos que todos somos iguais, possuidores das mesmas dores e sonhos, ideais e angústias. As barreiras do separatismo devem ser quebradas a começar na vida diária de cada um, expandindo-se, a partir daí, pela exemplificação, como uma pedra que, jogada na superfície plácida de um lago, propaga ondas até uma distância considerável. Não devemos pretender milagres em termos de resultados a curto prazo,
mas cada um será responsável pelo espírito igualitário que conseguir propagar, convencendo uma só pessoa que seja. Assim estaremos trabalhando para melhorar o mundo, começando por mudar a nós mesmos. 47. Escolher entre o bem e o mal. Divaldo Pereira Franco conta, em uma de suas palestras, que tentou, durante muitos anos, aplacar em um de seus filhos mais rebeldes, a compulsão para a violência, mas tudo parecia inútil, pois o jovem, cada vez mais adiantado em anos, sempre que contrariado, sentia o desejo de matar. Como recurso extremo, conseguiu a promessa do pupilo de que, se percebesse que o desejo homicida fosse irresistível, ao invés de dar cabo da vida da pessoa odiada, matasse a ele, seu pai. Feita a promessa, tendo o filho se despedido e ido embora da mansão do caminho, atrás do próprio futuro, daí a muitos anos reencontraram-se e o tribuno de Jesus teve a grata felicidade de verificar que tinha conseguido vencer a árdua batalha pela pacificação interior do ex-violento compulsivo. Jesus procedeu de forma semelhante, quando indagou de Saulo, em outras palavras, se ele pretendia optar entre o seu adorado mestre, de quem se esquecera pelo mergulho no corpo de carne, e zignar os infelizes inimigos da Boa Nova. Tanto o moço que custava controlar seus impulsos violentos quanto o apóstolo transviado se viram na conjuntura de escolher entre o bem e o mal, mas não resistiram à voz do coração. Não havia como agirem de forma diversa, pois o primeiro muito amava o pai e muito lhe devia pelos anos seguidos de dedicação e amor, e o segundo reconhecia no divino pastor seu condutor desde eras imemoriais. Há momentos na vida de cada um de nós em que temos de fazer escolha semelhante, quando o bem nos acena as mãos translúcidas mas severas, enquanto que o mal tenta nos seduzir com licores perfumados mas venenosos. Somos sempre convocados pela vida a escolher o caminho e não há como adiar indefinidamente a nossa preferência. O caminho do bem é aquele que Jesus traçou, representando o trajeto com a cruz dos deveres pesando nos ombros, mas cujo resultado é a evolução espiritual, enquanto que o do mal pode trazer inúmeros benefícios materiais, mas cujos resultados são as trevas interiores. Cada um faz sua escolha e arca com as respectivas consequências, é o cumprimento da lei de causa e efeito. Na nossa trajetória evolutiva já experienciamos, como o filho pródigo, a segunda opção, mas já sabemos das agruras que proporciona. Agora, na 1/10ª hora do relógio do nosso planeta, não escolher o caminho do bem pela eternidade afora significa perder séculos ou milênios, pois as oportunidades são cíclicas e acontecem sob o comando seguro e inexorável de leis justas apesar de amoráveis. Engajemo-nos no grande movimento de evolução individual e coletiva da Terra, reunindo-nos em torno dos mestres da sabedoria espiritual, sob o comando firme e amoroso de Jesus. A hora é chegada e a noite desapareceu, dando lugar à madrugada, que se transformará em dia para sempre. Feliz de quem abriu os olhos e os ouvidos para enxergar e ouvir o que o alto nos fala pelos sentidos do espírito. Triste está sendo a vida daqueles que endureceram o coração, ao invés de se abrirem para a fraternidade. Seus sofrimentos estão se multiplicando enquanto não se decidem pela mudança de rumo. 48. A bênção e a responsabilidade pelo corpo físico. Quando se constata que o número de pessoas que comete suicídio indireto através da drogadição, alcoolismo, tabagismo, irritabilidade constante, depressão e outras formas de envenenamento fluídico do corpo físico, ficamos perplexos com a desinformação dessas pessoas, que vitimam a si próprias, chegando à desencarnação prematura, como aconteceu com o próprio espírito André Luiz, conforme narrou no seu livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Através do estudo da doutrina espírita ficamos sabendo que, com a encarnação, passamos a administrar a vida de trilhões de células, que recebem as nossas emissões mentais saudáveis ou doentias, proporcionando-lhes, respectivamente, condições boas ou más de vida.
Esses seres microscópicos são espíritos, que estão viajando pela estrada da evolução, tal como nós próprios, sendo que eles também encarnam e desencarnam, apenas que nós já passamos há muitos milhões de anos por essa fase e agora somos responsáveis por esses irmãos e irmãs mais jovens. Quando Jesus afirmou, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais, ainda estava nos falando, pela primeira vez, na lei da evolução, que vigora para todos os seres do universo, desde os átomos até os espíritos puros. Alguém já disse que somos pupilos de Jesus, que governa nosso planeta e se responsabiliza pela evolução de todos os seres que aqui habitam, porque nossa ligação com ele vem de bilhões de anos atrás, quando tivemos a oportunidade de integrar os corpos físicos que ele vestiu em suas encarnações nos mundos por onde fez sua evolução antes de tornar-se o espírito puro que é. Esses minúsculos seres que são reunidos pelos espíritos biólogos para formar o nosso corpo físico atual devem ser os mesmos em todas as nossas reencarnações e estão agregados ao nosso futuro e nós ao deles e, um dia, nos tornaremos seus Cristos. Através do sistema de trocas entre as criaturas de Deus, encontram-se os extremos, unindo-se, numa interdependência inquebrantável, os superevoluídos e os iniciantes, os mestres e os tutelados. Nossa inteligência é acanhada e insignificante para abarcar e compreender a profundidade das grandes leis que regem o universo. Conhecemos apenas algumas delas, as mais simples, reveladas pelos espíritos superiores. Todavia, que a responsabilidade sobre os seres que formam nosso corpo é real, não há dúvida. Por isso e para o nosso próprio bem, recomendam-nos os guias da humanidade a temperança e o equilíbrio nos pensamentos, sentimentos e ações. Imaginem-se os benefícios que os seres que compuseram o corpo físico de Francisco Xavier usufruíram e compare-se sua situação com as agruras sofridas pelas unidades espirituais do corpo de um soxiólatra, alcoólatra, drogado, amante do tabaco ou ser humano agressivo ou depressivo. Somos deuses diante desses irmãos e irmãs e seremos avaliados pela lei de causa e efeito pelo que lhes fizermos de bem ou de mal, sendo que deveremos recebê-los de volta sob nossa tutela nas seguintes reencarnações, equilibrados e funcionando normalmente ou como peças em frangalhos, que deveremos reajustar e reequilibrar. Reflitamos sobre a lei de causa e efeito. 49. Autoconhecendo-nos. A doutrina espírita não restringe suas orientações à prática do bem, a qual é importante, mas, por si só, não ocasiona a completude do espírito, que também necessita desenvolver-se intelectualmente. Daí surgindo a afirmação de que temos duas asas, a inteligência e a moralidade. Infelizmente, o autoconhecimento fica, por muitos, relegado a um segundo plano, restringindo-se grande parte dos adeptos à leitura de pequenas mensagens de conforto moral e romances ou outras obras que não levam ao aprofundamento da sonda da autoanálise, o que é lamentável. Na verdade, normalmente as obras que abordam determinados pontos do autoconhecimento demandam algum conhecimento de psicologia, biologia, física, química, etc. E isso desanima muitos leitores pouco versados nessas matérias. Todavia, são leituras imprescindíveis, que, se não realizadas, dão uma visão incompleta da doutrina espírita. Vejamos, por exemplo, um trecho muito revelador do livro Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar dos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são, desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo,
radiação e a atividade química nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem, pouco a pouco, os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que aludimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Essa afirmação, além de outras, comprova que nossa evolução passou inclusive pelo reino mineral, o que gera perplexidade em certas pessoas, mas que nada tem de antinatural, pois, quando os espíritos superiores afirmaram, em O Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorantes, entende-se que a simplicidade é retratada por esse início da carreira evolutiva e, por via de consequência, a ignorância. Autoconhecer-se implica encarar com naturalidade o caminho do próprio aperfeiçoamento, rumo à angelitude e daí para fases mais avançadas ainda. Devemos ampliar o raciocínio, admitir que há realidades mais avançadas que estas que percebemos pelos pobres e acanhados cinco sentidos corporais, que o universo é todo habitado e pulsante de vida etc. etc. Com essas informações e outras semelhantes em importância reveladora, passamos a compreender melhor nossos próprios condicionamentos, que se sedimentaram nos bilhões de anos de nossa existência e agradecemos ao Pai Criador tanto os recursos de que nos dotou para a vida, que será feliz ou não dependendo unicamente da nossa própria boa ou má vontade em investirmos no nosso progresso intelecto-moral. Quando Jesus afirmou, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", estava nos prometendo novos e mais importantes ensinamentos e a consequente evolução, que daí deflui. Sigamos em frente, procurando a verdade e sejamos felizes e gratos a Deus. 50. Deixai aos mortos a tarefa de enterrar seus mortos. Quando Jesus afirmou, "Deixai aos mortos a tarefa de enterrar seus mortos", não estava nos aconselhando a desprezar os que ainda vivem apegados às coisas materiais e incapazes de realizar a reforma interior. Propunha-nos seguir adiante na conquista da nossa iluminação interior, pois cada um tem sua própria estrada de Damasco, ou seja, estará maduro espiritualmente quando tiver reunido em si próprio as condições necessárias à compreensão da verdade de que Jesus falou. Não adianta colher o fruto ainda verde e tentar amadurecê-lo por meios artificiais. A evolução é um processo gradativo e cada etapa tem de ser cumprida no tempo certo. Quando também aconselhou, "Não deis pérolas aos porcos nem aos cães as coisas santas", não quis que deixássemos morrer à míngua os irmãos menos graduados na escalada de aperfeiçoamento, mas sim que lhes propiciemos as informações compatíveis com seu estágio evolutivo. Um dos primeiros impulsos de quem começa a descobrir a verdade é pretender compelir os demais a imitar-lhe o exemplo de renúncia aos defeitos morais e aquisição das virtudes. Todavia, nem todos estão preparados para tal cometimento, que somente está ao alcance de poucos homens e mulheres, pois grande parte ainda vive apegado aos interesses materiais. Aqueles que se limitam a enterrar cadáveres não descobriram sua própria essência espiritual e concentram suas energias nas coisas do mundo terreno. Insistir demais em acordá-los para a realidade espiritual equivale a querer que crianças raciocinem como adultos. Cada espírito se encontra em um degrau diferente da evolução intelecto-moral e somente alcança aquilo que seu nível espiritual comporta. Sigamos em frente, dando de nós na medida da capacidade de compreensão de cada um, mas sem paralisar nossa caminhada mais do que o tempo necessário para socorrer suas necessidades justas, pois, senão, ao invés de os ajudarmos, estaremos contrariando as orientações de Jesus, que, justamente por nos verdadeiramente amar, somente nos ensinou aquilo que podíamos entender, não perdendo tempo em explicar, naqueles tempos recuados, as grandes leis que regem o universo nem detalhes complexos que nossa limitada inteligência somente terá condições de captar daqui a muitos milênios. Ajudar significa dar o necessário, mas não o supérfluo e muito menos o inatingível.
Aperfeiçoar-se e colocar a candeia em cima do candeeiro já significa uma grande colaboração em favor dos outros, mas o dever de aproveitar a claridade compete a cada um que está próximo. Jesus, que é o caminho, nos aguarda. 51 Irradiar no bem. Cada vez mais as pessoas vão se conscientizando de que todo pensamento e toda ação são impregnados de uma caracterização afetiva, que os faz bons ou maus, beneficiando ou prejudicando o agente e o destinatário. Não existe um pensamento neutro, nenhuma ação neutra em termos de qualificação emocional, identificável, por exemplo, pela cor. Há determinados médiums, por exemplo, que conseguem captar as vibrações que ficam impregnadas nos objetos utilizados pelas pessoas, tendo o espírito André Luiz mencionado em um de seus livros um caso desse tipo. É preciso, portanto, atentarmos para a qualidade das emanações que fazemos acompanhar nossos pensamentos e ações. Quantas vezes proferimos palavras doces enquanto enviamos lixo psíquico para as pessoas? Em quantas ocasiões nossas mãos agem em atividades úteis estando nossa mente vibrando no mal? Achar que uma coisa não ter nada a ver com a outra é procurar enganar a si próprio, pois o que determina o nível evolutivo de cada ser são suas próprias emanações psíquicas. O espírito André Luiz afirma que há, no mundo espiritual, aparelhos que identificam o nível mais ou menos purificado de cada espírito com base nas suas emissões mentais espontâneas. Quem se qualifique como espírito assume o compromisso da reforma moral, que inclui a avaliação constante das próprias emissões psíquicas. Tudo isso representa uma adequação ao modelo cristão, bem como a preparação para viver no mundo espiritual, quando para lá nos transferirmos. Uma vez que naquele ambiente o que determina a nossa condição é unicamente a qualidade psíquica que nos caracteriza. As ações representam mera movimentação no corpo físico enquanto que os pensamentos são movimentos que imprimimos no fluido cósmico universal, ambos criando realidades definitivas ou provisórias. Os sentimentos, ou seja, a qualidade boa ou má dos pensamentos e ações, são a nossa verdadeira impressão digital espiritual, por isso não há no universo dois espíritos idênticos. Aperfeiçoar o próprio poder psíquico é um dos objetivos mais importantes para a nossa evolução, o que se processa pelo estudo sistematizado, a começar pelas obras da codificação, e pelo exercício diário da autoanálise, da mentalização, oração e outras técnicas de trabalho psíquico. Avancemos nessa área, que o mundo de regeneração exige a evolução espiritual como requisito básico. 52. Nosso trabalho na vinha. O maior problema do ser humano é o desconhecimento, em última instância causado pela própria falta de interesse em aprender. Pode-se afirmar que todo mundo tem oportunidade de conhecer Deus, mesmo que seja de uma forma aparentemente rudimentar, no mínimo através de informações de alguém que viva no seu meio ou, quando não há esse alguém, através da própria revelação interior, pela intuição. Informar-se sobre Deus e suas leis é de suma importância para a nossa vida cotidiana, porque, aproveitando a terminologia cristã da parábola dos trabalhadores da última hora, passamos a entender o nosso trabalho na vinha. Porque nascemos em determinada localidade, qual a utilidade de sermos membro de certa família, as facilidades e dificuldades orgânicas que trazemos ou venhamos adquirir, as ajudas e impedimentos exteriores que nos cercam, tudo isso representa um conjunto de circunstâncias que nos propiciará o máximo desenvolvimento intelecto-moral previsto por Deus para cada encarnação. Nenhum desses detalhes fica por conta do acaso, que, como se sabe, não existe, pois tudo acontece por autorização de Deus, segundo suas leis, que prevê os mínimos detalhes e acontecimentos mais perfeitamente que um programa de computador onde para 9 milhões de situações diferentes se encontra a melhor solução. Quais as nossas funções na vinha de Deus? Eis uma pergunta cuja resposta deve ser respondida pela nossa própria consciência,
consultada com honestidade e desejo sincero de acertar. Em primeiro lugar, devemos entender que o Senhor da vinha, o pai de família, é o mesmo pai de amor e sabedoria infinitos da parábola do filho pródigo. Assim, sabemos que os obreiros que trabalham o fazem sempre na vinha do próprio pai. Não diz a primeira parábola que ele está presente na herdade, mas, com o conhecimento que já adquirimos, sabemos que ele está dentro de cada uma das suas criaturas. O interesse em conhecer o Pai, conviver com ele e cumprir nossas tarefas deve ser levado a sério de agora para frente, pois, infelizmente, já passamos grande parte do tempo agindo irresponsavelmente, como o filho pródigo. Retornamos para a casa paterna, ou seja, a vinha, na penúltima hora e, mesmo assim, o pai nos recebeu de braços abertos e aceitou que trabalhássemos, com salário igual ao dos que começaram a jornada nas primeiras horas da manhã. Nossas tarefas devem ser desempenhadas com aplicação e devotamento, sejam elas quais forem. O que importa não é o status em que são tidas no meio social, deturpada pelo materialismo, mas sim a intensidade de amor que nelas empreguemos. Só a oportunidade de trabalhar neste imenso campo de produção intelecto-moral já representa um privilégio, depois de experimentarmos o vazio interior da ociosidade ou da própria prática do mal, nas oportunidades em que tentamos devastar ou envenenar a gleba onde outros cumpriam seus deveres. Nosso trabalho na vinha representa, acima de tudo, a oportunidade de estarmos com Deus durante a jornada de trabalho, sabendo que, durante o repouso, estaremos, ouvindo, através dos sentidos espirituais, a voz do Pai dentro da alma, como uma canção de infinita beleza e encantamento. Trabalhemos para merecer estar com Ele. 53. Canal de Deus. Quando Jesus afirmou, "Eu e o Pai somos um", estava querendo nos mostrar que cada criatura é um canal de comunicação entre Deus e a criação. É evidente que o Pai não precisa de umas criaturas para sustentar as demais, mas emite sua energia vital através de todas elas, interligando-as, pois que, como Pai amoroso, quer a união de todos. Somos produtos do pensamento criador de Deus, por isso existimos e sua energia vital nos mantém vivos, evoluindo à medida que nos tornamos mais sintonizados com sua mente realizadora. Quando o ser humano centraliza sua atenção nos interesses materiais ou até quando se preocupa, de forma egoística, com seus próprios interesses intelecto-morais, sem incluir nos seus projetos as outras criaturas, deixa de receber os influxos mais aperfeiçoados da mente divina. Deus cobra uma única coisa de seus filhos, que sejam solidários, pois Ele é o amor máximo e traçou como regra universal o amor entre as criaturas. Fora dessa rota não se chega a lugar nenhum que não seja o vazio interior. Marlene Nobre afirma, em um de seus livros, que a aura de Francisco Cândido Xavier abrangia um diâmetro de 10 metros. Imagine-se a de Jesus, que abarcaria uma extensão de muitos quilômetros. À medida que permitimos passar por nós o amor divino, que flui em direção às outras criaturas, ilumina-se nosso interior e nossa aura cresce em extensão e luariza-se em cores até o ponto de nos transformarmos em espíritos de luz. Os luminares da espiritualidade não fazem o que lhes apraz, mas cumprem seus deveres, os quais são ditados pela consciência, que reflete as intuições provindas da mente divina. Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros espíritos de elevado nível espiritual são canais das idealizações divinas, somente suplantados pela translucidez e fidelidade do próprio Divino Mestre na veiculação da vontade do Pai. Cada um de nós é filho dileto de Deus, bastando adequar-se ao padrão de canal fiel do Pai. Vejamos os bons resultados na mudança de nossa vida para o melhor. Ninguém está excluído dessa felicidade de ser veículo de Deus, basta dar o primeiro passo, que os demais se sucederão com um esforço cada vez menor, pela própria força da habitualidade. 54.
O que você pretende? Na parábola dos trabalhadores da última hora relata-se a iniciativa do proprietário da vinha em procurar trabalhadores, não se mencionando um só trabalhador que tenha tomado a iniciativa de oferecer seus braços ao trabalho. Aliás, talvez Jesus não tenha contado uma parábola sequer em que tal hipótese tenha sido aventada. Os seres humanos